Olá, meus amigos soldados de manutenção experts. Fizeram mais uma pergunta aí nos comentários. Eu vou até ler aqui. Fizeram a seguinte pergunta: se o ar não é condutor, como ocorre soldagem ao arco elétrico? Então, o ar ele é isolante elétrico, para quem não sabia. Ainda bem, porque imagina só a quantidade de choque que a gente ia levar aí se ele fosse condutor. Então a gente estaria ao nosso redor aqui um circuito elétrico. E não existe esse circuito elétrico justamente porque o ar não é condutor. Então, como é que consiste a obtenção do arco elétrico ou arco voltaico? Na verdade, é através do aquecimento de um gás existente entre o eletrodo e a peça. Então, você aquece o gás entre o eletrodo e a peça e você também tem que o quê? Sujeitá-lo a um bombardeio de elétrons. Isso é muito interessante. Por que a gente fecha esse circuito? Na verdade, eu preciso o quê? Emitir elétrons. Então, quando eu aqueço a minha chapa ali, eu começo o quê? Aquecer meu metal da ponta do eletrodo ou da chapa, e aí começa a gerar o quê? Emitir os elétrons, e esses elétrons o quê? Se chocam com os átomos, e aí vai gerando essa coluna plasmática. E aí quando você afasta o eletrodo, por que mantém um arco elétrico? Porque justamente eu já tenho o quê? Uma atmosfera que permite o quê? Fluir os elétrons. E como é que a gente chama essa atmosfera que permite fluir? Ou plasma, ou uma coluna de gás ionizado, coluna plasmática, também é outro nome que se dá, tá ok? Então por isso que a gente fala o seguinte: o arco voltaico, eu preciso ter o que? A passagem de elétrons. Então, por quê? Como é que a gente sabe que existe corrente elétrica? Que é muito só por dois motivos: luminosidade e calor. Então quando você chega em casa à noite, como é que você sabe se tem luz ou não? Acendendo a luz. Não tem outro processo. Então isso é muito importante. Então precisa ter o quê? Um fluxo de partículas positivas, negativas ou ambas. E além de elétrons. Então precisa ter o quê? Alguma coisa que me gera o quê? Um fluxo de elétrons. E quando a gente fala isso, a gente chama de uma diferença potencial. O que me gera uma diferença potencial para que gere esse fluxo? Um gerador elétrico. E aí são aquelas fontes de tensão que a gente tem na máquina de solda, que aí consegue o quê? Direcionar os elétrons num certo movimento. Então você tem um movimento caótico, que não sabe para que lado ele vai, mas ali com a diferença potencial você canaliza o fluxo de elétrons. Isso é muito interessante, tá? E isso é soldagem, arco elétrico. Então o arco elétrico, na verdade, é o quê? É um fio, um condutor. Então ele acaba sendo um condutor porque você tem uma coluna plasmática ou um gás ionizado que permite o quê? A passagem de elétrons. Então é como se eu tivesse na ponta do eletrodo e na minha chapa um fio. Mas o que esse fio, na verdade, na prática é? É a coluna de plasma. Aquela luminosidade que você vê ali, aqui dali é uma coluna de plasma. Então por isso que você não precisa soldar encostando no eletrodo. Senão você teria de encostar o eletrodo. Aí já mudaria o processo, seria processo por resistência elétrica. Então não é processo de resistência elétrica porque o derretimento do eletrodo e da chapa não se dá por passagem de eletricidade, por resistência, encostando o eletrodo ali. Só no startar do processo da abertura do arco você tem isso, mas do contrário você não tem essa situação, tá bom? Então, se você tiver mais alguma dúvida aí, pode colocar lá nos comentários lá, que a gente busca a resposta aí e vai clareando um pouco mais, tá bom? Um grande abraço, um forte abraço, até a próxima.